E aí a gente começa o nosso encontro falando sobre CCIH. Bom, para quem não estava aqui antes, meu nome é Cissa, eu sou enfermeira aqui no Senac Rio, sou supervisora técnica hoje na unidade de Teresópolis de Nova Friburgo e vou estar com vocês uma vez por semana para a gente estar falando sobre como é formada a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E hoje a gente começa falando lá nos primórdios como é que isso foi criado. Mas antes de começar a falar, vamos lembrar que ontem foi dia da enfermagem, que tem um papel fundamental no controle aí das infecções hospitalares. E aí vale lembrar que ontem a Florence Nightingale, que foi a matriarca aí da enfermagem, ela fez 200 anos. Então, parabéns aos colegas que estão aqui no grupo, porque mesmo enquanto estudante, a gente já está no meio da enfermagem, parabéns a todos nós. Então, a gente está celebrando. E existe uma iniciativa mundial, que é o Nursing Now, né, que está colocando a enfermagem na visibilidade de todos. Incrivelmente, aconteceu no meio de uma pandemia, né? E logo agora estamos sendo enxergados, e quem ontem conseguiu assistir algum pedacinho do Jornal Nacional, até fomos citados, né, no Jornal Nacional, que é uma coisa que antes a gente não poderia nem imaginar. Mas é muito bacana ver esse reconhecimento agora pela sociedade, entender quem somos nós da equipe da enfermagem, né? É bacana sentir isso agora do público. Pessoal, vou pedir para vocês o seguinte: toda dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês estarem sempre colocando no chat de vocês aí, no botãozinho do lado, ou chamando o bonequinho que eu dou uma atenção para vocês, tá? Para a gente não interromper o fluxo da aula. Bom, falando nisso, vou começar com a parte que a gente começa a ler a infecção hospitalar e o andamento dela. Para a gente entender como é que funciona a comissão de infecção hospitalar, a gente tem que entender de onde vieram as primeiras infecções, né? Como é que elas surgiram e como é que se começou o trabalho em cima disso. E é bacana a gente lembrar que tudo começou com um cara chamado Ignaz Samuel, que foi um húngaro, né, que foi trabalhar no hospital em Viena, e ele trabalhou junto com uma equipe trabalhando no manejo da febre puerperal. Essa palavra puerpério é familiar a vocês? Respondam aí para mim no chat, por favor. Sim, só Yuri, yes, beleza. O que acontecia lá em 1840 com Samuels? Ele via que as gestantes, naquela época, dentro do hospital de Viena, logo assim que tinham seus filhos, em média, de 7 a 15 dias depois, elas evoluíam para óbito. E aí eles começaram a achar estranho, porque isso começou a se tornar muito frequente, e se chamou de mal da febre do puerpério, a febre puerperal. Toda gestante que ia para lá ter filho, logo depois morria. E aí ele começou a observar isso. Ele começou a observar as mães, começou a observar os médicos residentes e as parteiras que trabalhavam no hospital de Viena. O que aconteceu? Ele separou, eram enfermarias. Ele aproveitou o momento para separar enfermarias. Cada enfermaria tinha lá seus 6 leitos. Nos 6 leitos, ele deixou só as parteiras fazendo o trabalho. Nos outros 6, do outro lado do corredor, só os médicos. Vamos lembrar que a gente está falando de 1840. Então, é um tempo longo, né? A gente está falando de 200 anos atrás. Ele notou que 2 a 3 semanas após, as puérperas que tinham tido filho com as parteiras não tinham mais febre puerperal, vida normal. Mas aquelas que tinham tido filho com os médicos ainda estavam evoluindo para óbito. Mas o que ele percebeu? Que era uma coisa só que era feita de diferente nos dois casos. As parteiras, elas sempre entravam nas enfermarias com as suas bacias de água e lavavam as mãos a cada procedimento antes de tocar nas gestantes. Já os médicos residentes, a mesma mão que fazia o procedimento num cadáver, eles iam direto e colocavam dentro da gestante. Olha que nojinho. E vamos lembrar que a gente está falando de 1800. Nessa época não existia luva. Então, aquele mesmo manejo do cadáver era feito dentro dessa gestante. Por isso, o que fazia? A mão virava um meio de contágio
eles pegavam qualquer tipo de fungo, de bactérias e de vírus de um cadáver e colocavam dentro dessas gestantes. Por isso que elas evoluíam para óbito. Vamos lembrar que gestante é um grupo de risco, então eles só faziam o veículo, eles eram vetores, eles colocavam dentro da gestante isso. E ele observou isso, desde então ele protocolou a lavagem das mãos, 1840. Junto nessa mesma época, a nossa matriarca da enfermagem, Florence Nightingale, vai para a Guerra da Crimeia e faz as mesmas observações em relação às infecções. Naquela época, eles tinham pouquíssimo armamento de fogo, né? Eles tinham muita espada, eles trabalhavam ainda com muita foice nas guerras, então canhão, mas fogo mesmo eles tinham pouco. Então eles tinham ainda os feridos de guerra, mas eles tinham muita infecção, tinham muitas doenças ainda. E a Florence começou a trabalhar nos hospitais de campanha, né, que iam atrás dos soldados para socorrer os soldados, e começou a observar a necessidade da limpeza dos locais, que até então esses locais eram muito sujos. E ela começou a notar toda essa vivência dela no campo de batalha. Tanto que em 1869 ela lança as Anotações de Enfermagem, que são os primeiros livros dela em relação a tudo que ela vivenciou dentro do cuidar. E ali ela começa a promover protocolos para assistência à saúde. E esses protocolos foram usados até a Primeira Guerra Mundial, durou um século, para vocês terem ideia. Foram as primeiras anotações médicas feitas com ilustrações, com gráficos. Os primeiros infográficos feitos na história foram pela Florence. A Florence, além de ser responsável por padronizar a nossa profissionalização, ela também era uma grande estatística, ela criava estatística, uma grande escritora. Então, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo também em relação a isso. E quem veio para a enfermagem achando que a gente não vai mexer com matemática, engana-se. Porque uma das ferramentas, principalmente para o controle das infecções, é usar a matemática através dos dados, para conseguir os índices, para a gente lidar. Olha, em tal época, tal vírus vai estar mais alto, vai estar contaminando mais, em tal época vai estar mais baixo, vai ter menor letalidade, maior virulência. Para todos esses dados, a gente precisa da matemática. Então, e a Florence, além de tudo isso, de ser uma grande escritora, de criar os primeiros tratados médicos com ilustrações, com infográficos, eu não sei se vocês recordam daquele gráfico de pizza, que é um gráfico repartido, esses gráficos também são de criação dela. Então, ela foi uma pessoa muito à frente do seu tempo e por isso que agora, nos seus 200 anos, ela tem que ser tão celebrada por todos nós. Por sinal, eu ando com a Florence, eu só não sei onde eu botei ela hoje, só um instantinho. Quem não viu a Florence antes, ela tá aqui, ó. Eu tenho uma Florence fidedigna, de roupinha, aventalzinho de época, exatamente como ela trabalhava. Eu adoro, de paixão. Bom, continuando, gente. Fechei 1840 até 1869. Tá bacana até aqui? Deu para entender? Dê um ok aí no chat para mim. Beleza. Ótimo, muito bom, muito bom. Vamos lá, não precisa se cadastrar para a sala, não. Se você se cadastrou já no site, você já está cadastrado. Então, não se preocupa, não, tá? A inscrição é uma só. Vamos para as próximas datas. Chegamos a 1904. E aí eu vou fazer uma pergunta que vocês já tiveram aula, quem já teve essa aula, em políticas e programas de saúde. Quem lembra da revolta das vacinas? Dê um ok aí no chat. Vamos lá, quem lembra? Ah, já ouviu falar? Ok. Vou lembrar de alguém muito importante que vocês vão lembrar da fundação dele, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, em 1904, ele virou o sanitarista do Brasil. Vamos lembrar que nessa época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? E aí ele construiu Manguinhos, foi através do governo do Rodrigues Alves,
E aí ele instituiu a vacinação, porque se descobriu que a varíola tinha uma vacina. E ele instituiu a vacinação para imunizar a população, porque a varíola matava muito. E na época foi um pandemônio, gente, porque assim, eles não conseguiam imaginar que a vacina era para curar e cuidar, não para matar. Vocês lembram que assim que saiu a vacina de gripe, de influenza, né, H1N1, em 2009, teve muito idoso com medo de tomar a vacina, achando que era um golpe do governo, porque era para matar velhinhos. Então, aconteceu a mesma coisa em 1904. Mas vamos pensar que em 1904 era uma realidade bem diferente do que a gente tem hoje. Não tinha água encanada, as pessoas tinham um pudor muito grande, você não podia se desnudar na frente do outro. Imagina mostrar um pedaço do seu ombro para alguém, era um horror. Então foram 2 dias de revolta que logo veio o governo para mostrar que não e obrigou as pessoas a se vacinarem. Eles obrigaram. Na verdade, eles obrigaram que as pessoas ficassem vivas, né? Foi isso que eles fizeram. Essa foi a revolta das vacinas. Mas, enfim, Oswaldo Cruz conseguiu fazer a vacinação de todos. E aí a gente começou a erradicação da varíola, coisa que a gente conseguiu até pouco tempo atrás, né? E agora a gente, depois dessa movimentação mundial nossa aí, né? Essas nossas viagens internacionais, ela voltou para o nosso contexto, mas a gente tinha erradicado até então, né? A gente tinha conseguido esse salva-vida aí nosso, esse nosso fluxo. Passando de 1904, né? Tô falando ainda no início do século, a gente entra na Primeira Guerra Mundial. Isso tudo eu tô falando para vocês, gente, até essa época, a gente ainda não tem antibiótico, a gente ainda não tem antirretroviral, a gente ainda não tem analgésico. A gente só tem os... Deixa eu usar a palavra melhor. A gente tem as plantas, a gente tem os alopáticos. Prontos. A gente tem os remédios, né, que vêm das plantas, para nos ajudar, os fitoterápicos. Mas a gente ainda não tem as drogas propriamente ditas criadas pela indústria. A única coisa que a gente tem, na verdade, é a cocaína, que é usada como analgésico nessa época, né? Então imaginem o perigo dessa época. E aí a gente entra em 1914, Primeira Guerra Mundial. E aí a gente tem uma guerra com armamento pesado, com armas de fogo. E aí a gente entra numa outra realidade. A gente continua com os mesmos escritos da Florence que foram feitos em 1869, com práticas de limpeza de ambiente, de limpeza de higiene íntima de paciente, de rouparia, de curativo, de instrumental cirúrgico que ela fez, ainda são válidos nessa época. E aí a gente tem os pacientes que começam a ser mutilados. Perdem pernas, perdem braços, começam a ficar inválidos porque é a primeira guerra com armamento de fogo. E aí no campo de batalha, eles não estão mais morrendo pelo armamento em si, porque eles conseguem ser socorridos e conseguem ter o estancamento do sangue, eles conseguem controlar a hemorragia sanguínea, mas eles não conseguem controlar a infecção, porque não tem antibiótico. Então você consegue salvar a vida desse soldado realizando procedimentos altamente invasivos e consegue salvar a vida dele fazendo suturas, mas você ainda não consegue prevenir a infecção. E aí os hospitais e as santas casas, que são aquelas que atendem nesse momento como hospitais, ficam cheias de pacientes, só que eles conseguem voltar da guerra, mas eles voltam em 7 dias depois, eles evoluem para óbito, porque eles falecem por infecção. E aí vale lembrar para a gente quais são os sinais flogísticos aí que a gente tem como sinalização de infecção para a gente, né? Dor, rubor, calor, edema, febre. Então, todos eles vão apresentar. Pense que nessa época, quando você tinha, por exemplo, um paciente diabético, não tinha insulina. E além de não ter insulina, você tinha ali um corte ocasionado, uma perda de membro numa fratura de guerra, ou um trauma. E aí você foi suturado, e aquilo ali não coagula porque você é diabético. E aí, além disso, você adquire uma infecção. Essa perna, esse coto, começa a apodrecer com a pessoa viva. Imaginem o cheiro disso. Imaginem a pessoa ter que ir morrendo e olhando o seu corpo se decompondo nisso.
essa era a realidade da Primeira Guerra Mundial. Foi assim que, basicamente, quase todos os soldados que evoluíram para óbito na Primeira Guerra Mundial foram com infecções. Foi isso que aconteceu. E aí acaba a Primeira Guerra Mundial, isso está falando de 1914 até 1920 e poucos. Chegamos a 1939, né? Aí a Florence já tinha sido colocada mais atualizada, já tinha outros procedimentos. E na Segunda Guerra Mundial a gente tem um grande instrumento de ajuda para as infecções. A gente tem uma ajuda que a gente usa até hoje com a gente, firmemente. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem, ou já tomou uma injeção dela, ou tem cápsulas dela em casa. Qual é o antibiótico que mais se usa na história, gente? Respondam para mim no chat. Penicilina. A penicilina foi descoberta, como tudo é descoberto sem querer, né? E ela é um antibiótico de largo espectro, ou seja, ela pega vários tipos de bactéria, desde os mais fracos aos mais fortes, e ela começa a ser usada, que é a nossa, isso aí, Yasmin, amoxicilina, isso aí, amoxa. Então é uma família extensa, mas é penicilina, né? E ela vem para nos ajudar, porque o que começou a acontecer na Segunda Guerra Mundial? A gente começou a ter muita cirurgia por causa dos traumas. Antes a gente começou a aplicar, depois quando apareceu a infecção, a gente agora usava o antibiótico como prevenção. A gente aplicava antes da infecção acontecer. Então a gente não via a infecção acontecer nem no paciente, porque a gente administrava antes. Então, hoje em dia, por exemplo, num protocolo de risco cirúrgico, uma cirurgia eletiva, você já começa tomando antes o seu antibiótico. Se vocês vão hoje, por exemplo, remover um siso, você já começa a fazer o antibiótico antes. E até numa cirurgia de emergência, a gente faz a administração do antibiótico endovenosa. Então, o antibiótico veio para ajudar a gente em vários sentidos e não perder mais as pessoas por isso. Isso nos trouxe qualidade de vida, mais tempo de vida. A gente ganhou uma guerra contra as bactérias. Mas isso também nos trouxe um preço muito caro, né? Se hoje a gente tem aí o tal famoso Marsa, é graças a ele. Alguém sabe o que é Marsa? Coloquem no chat. Ih, deu bug. Ó, Staphylococcus aureus, tá? Staphylococcus aureus multiresistente. O que é isso? É aquele que não tem antibiótico que mate ainda. Porque a família de Staphylococcus ela é muito grande. Mas o Staphylococcus aureus é o mais potente deles. E ele sendo multiresistente, a gente pode oferecer o que for para ele, que a gente ainda não consegue matá-lo. E a pessoa pode conviver com ele o resto da vida ou não, pode acabar morrendo. Vai depender da imunidade da pessoa. A gente fala muito da infecção hospitalar, mas vamos lembrar que o Staphylococcus aureus ele pode estar em qualquer lugar, tá? Então não adianta só a gente focar no hospital, não. O Covid veio para cá para ensinar isso pra gente. A infecção nem sempre está dentro do hospital. Até aqui, galera, foi tranquilo? Me dê um ok aqui no chat, por favor. Ellen, sim, Alexandre, Rodrigo, Paloma, Susana, Cláudia, Stephanie, Tayane, Amanda, ok, Marilá aqui, Maísa, Ana Lúcia, beleza, Yasmin, bom. Vamos lá, Rosileia, peraí, uma dia e avançar. Sim, Rosileia, eu vou tentar te resumir. É o que acontece, tem gente que convive com uma bactéria instalada, às vezes, em algum órgão o resto da vida. Isso é muito normal, tá? Isso é corriqueiro, isso aí pode acontecer a qualquer momento. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A gente, às vezes, tem algumas bactérias que ficam situadas, por exemplo, na bexiga, que é um ambiente estéril, e ela fica lá porque ela se alojou lá e ela pode conviver com a gente lá o resto da vida.
Ela invadiu lá por algum procedimento e ela pode ficar ali o resto da vida, ou ela pode se alastrar através da corrente sanguínea para o corpo. E essa é a nossa preocupação. E aí, quando isso acontece, eles dão o nome de sepsemia, né? Quando ela se alastra e pode levar ao óbito. Bom, ela faz parte das bactérias multiresistentes? Ela coloniza? Sim, sim. A Marsa faz parte das bactérias multiresistentes. O Covid já é um vírus, tá, gente? O Covid já é um vírus, é diferente. A bactéria tem um funcionamento, o vírus tem outro. Por isso que é tão difícil a gente bater de frente com o Covid, exatamente por ele ser vírus. Bactéria é mais fácil. Bom, até aqui. Carol, você sobreviveu a uma sepsemia, que maravilhoso. Você é uma pessoa multiresistente. Você é multiresistente. Isso é bacana. Que bom, que bom. Na verdade, assim, a gente tem uma microbiota, até a própria Andrea botou aqui, mas a gente tem uma microbiota natural. A gente já tem. Por isso que é importante a gente ter o contato com alguns microseres, né? O próprio Covid, algumas pessoas vão ter o contato e vão ser assintomáticos, vão desenvolver sua imunidade, né, de defesa e não vão ter efeitos colaterais. Então, isso é normal. É como se fosse uma vacina natural. Isso acontece. O ideal é que quanto mais contato a gente tenha, mais forte a gente fique, mas nem todos vão ter um sistema imunológico preparado para ter esse contato. Esse que é o grande problema. Por isso que o grupo de risco tanto nos preocupa. Por isso que as pessoas que têm algum problema crônico nos preocupam. Por isso que pessoas que têm problemas de imunidade nos preocupam, tá? Vamos lá. O hospital é o lugar com mais bactérias? A gente está aprendendo que não. Vou dar um exemplo porque a gente está aprendendo que não. A gente agora está tendo que fazer desinfecção em pontos de ônibus. E a gente já fazia desinfecção concorrente e terminal dentro do hospital. E agora a gente está levando isso para fora do hospital. Então, é para se parar e pensar que um hospital, pelo seu protocolo, e aí a sistematização de enfermagem ajuda muito também nisso, ele é muito mais limpo do que a rua. Conseguem compreender isso? Essa diferença? Bom, Yuri, como melhorar o sistema imunológico? A alimentação, sempre, deixando o nosso estresse lá embaixo, que é dificílimo na enfermagem, querido, eu sinto muito, porque quanto mais radical livre a gente produz, mais corticoide, né? Mais estressada a gente fica, mais a nossa imunidade vai lá embaixo. Mas é tentar meditar e equilibrar isso aí, ó. E tentar sempre manter as atividades físicas em dia. Claro que a gente está em isolamento social, a gente vai fazer isso dentro de casa, tá? Então, e tá sempre com o seu check-up de saúde em dia. Isso é o feijão com arroz nosso. Bom, continua. O ebola. O ebola também veio para mostrar algumas realidades. Mas a gente não precisa ser tão hard no ebola, não, gente. A gente pode ir aqui no H1N1. O H1N1, ele ensinou pra gente porque ele tinha uma transmissão respiratória, tá? Diferente do Covid, que é, por exemplo, por contágio. Ela tinha uma transmissibilidade muito mais baixa, mas ela tinha uma letalidade, ela matava muito mais. Mas a gente já está vendo mudanças agora no comportamento do Covid. Por isso que o lockdown, fechamento, é tão necessário agora. Para que ninguém pegue, porque a gente não tem leito para assistir todo mundo ao mesmo tempo. Porque é um vírus que está se modificando rapidíssimo. E a gente consegue acompanhar isso graças também à tecnologia. A informática está nos auxiliando nisso. Isso é muito bom, né? Então, do mesmo jeito que em algum momento ela nos atrapalha, ela também nos ajuda. João, vê se tá. Às vezes você pode cair na plataforma, mas a própria plataforma ela te chama de volta, tá? Fica tranquilo. Vamos lá, Luciano, o que que é Marsa? Marsa é o Staphylococcus aureus multiresistente, aquele que você pode aplicar vancomicina, que é o top de linha dos antibióticos, e mesmo assim você não consegue matar a bactéria. Então, essa a gente ainda não achou cura, tá? Vamos lá, o nível de letalidade já superou o H1N1 rapidamente. Ele ainda não superou na letalidade, ele superou na quantidade, porque a Covid tem um contágio
muito mais rápido. Ele é muito mais rápido. Porque o H1N1, Rose, eu vou tentar te explicar. Ele demorava a passar de pessoa para pessoa, mas uma vez infectada, a gente sabia que a chance de morrer era alta. Já no Covid, a gente sabe que a chance do óbito é muito mais baixa, mas a contaminação é muito mais certa, entendeu? Vamos lá, o nome é Marza, isso aí. Deixa eu descer. Marza, multiresistente. Vou dar um resumo da H1N1. H1N1, ela também é da família das doenças respiratórias. E ela também é um vírus que também veio da Ásia, né? Essa história da Ásia já tá ficando chata e repetitiva. Mas ela também invadiu e sempre como a maioria dessas doenças desse tempo, elas vêm nessa semana epidemiológica que bate exatamente no nosso outono, aqui na nossa virada de estação, e pega exatamente a nossa debilidade pulmonar. Então, ela sempre vai atacar principalmente a parte superior do nosso trato respiratório. Ela vai mexer com a nossa elasticidade pulmonar e a nossa capacidade de inspirar e expirar, porque ela vai mexer também nos nossos músculos da caixa torácica. Então, são infecções assim que são muito nefastas e elas são muito rápidas dentro do corpo, infelizmente. E são vírus, né, gente? Elas entram dentro da nossa célula para poder se recombinar e procriar. Elas precisam da gente. Então, cada vez que elas entram numa pessoa, elas já estão se modificando. Por isso que é muito difícil matá-las. Por isso que o ideal é ter vacinas, para a gente já ter o anticorpo. Deixa eu ver. Cadê? Teve Covid. Então, Yuri, essa pergunta tá todo mundo se refazendo e alguns artigos já foram publicados. Quem teve Covid uma vez pode ter outra vez? Até o momento não tem caso de reinfecção. A gente entende que por ser um vírus, ele vai funcionar como H1N1, que ele vai funcionar como a catapora. Que uma vez que você teve, você já criou o seu anticorpo para que se você tiver contato de novo, você já vai estar imunizado. É o sistema de chave e fechadura que a gente chama em biossegurança, tá? Seu corpo já vai saber identificar aquele micro-organismo, já pega ele na corrente sanguínea e joga fora. Ele já consegue fazer isso. Mas você precisa ter o primeiro contato. Quando tudo tá bem, você tem o primeiro contato com a vacina, só que a gente ainda não descobriu a vacina. Vamos lá, o Covid também pode ficar quanto tempo no ar e quantas pessoas podem ser infectadas pelo tempo que fica circulando. Arielle, tem estudos que dizem de 4 horas até dias. Isso não está fechado ainda, tem várias publicações. Por isso que é tão importante limpar as superfícies com frequência e de preferência com álcool líquido a 70%, tá? A pior infecção pelo Covid no tempo médio pelo Covid-19 é o tempo em médio de recuperação, que demora de 14 a 20 dias. Sim, se esse sistema estiver bom, tá? Porque ele pode durar até 45 dias. Sobrecarregando o sistema de saúde. Sim. Por que a gente está pedindo que todo mundo fique em casa? Eu vou tentar explicar isso para vocês. O CTI não atende só Covid, ele atende o infarto, ele atende o acidente de carro, o acidente de trabalho. Quando a gente superlota o CTI, aí a gente não consegue atender o Covid. Porque não é só o Covid que está ali, o respirador para outras doenças. Mas, por exemplo, se a gente diminui o fluxo, os acidentes de carro agora diminuíram. Então, estou liberando leito para o Covid. É essa a intenção do lockdown, né? Fecha tudo, tranca a rua, parou tudo. É isso aí. É para ter leito para atender o Covid. Mas sabendo que eu não posso parar de atender as outras patologias. Ainda tem essa. Eu não posso parar de atender. Bom, o que seria mais agressivo? O vírus ou uma bactéria? Alexander, né? Alexander, o nome do novo coronavírus é o SARS-2 ou Covid-19. Mais agressivo, a gente tem até fungos que são altamente agressivos, todo e qualquer micro-organismo é altamente agressivo, vai depender do seu corpo. Tudo depende de como o seu corpo vai reagir. Tem pessoas que hoje têm o HIV,
mas eles têm uma carga viral baixíssima, fazem um controle perfeito, têm uma imunidade ótima, têm uma ótima qualidade de vida. Então, tudo vai depender de como o corpo vai reagir. Mas o vírus, ainda assim, por ele se recombinar com o nosso DNA, ele é mais preocupante. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui em cima. Rose, deixa eu te falar, você falou aqui em média 14 a 20 dias, a gente está pensando aqui em 14 a 20 dias no respirador, tá? A gente ainda não está falando do leito semicrítico e do leito comum. Então é mais tempo ainda de internação. A gente está botando aí para custear isso pelo SUS, pelo menos 40 dias de internação. É um tempo longo, é um tempo custoso que tá caro. Essa conta tá cara pra gente, tá alta ainda. Pessoal, mais alguma dúvida até aqui? Fui clara? Consegui me fazer entender, né? Beleza, beleza. Show. Queria deixar alguns detalhes para vocês. Cadê? Sinais, sintomas. Vamos lá. Tosse, tem gasto. Então, João, tem a dispneia, que é uma coisa que vai ser assim o diferencial, né? No nosso diagnóstico. Mas agora até coagulação já está entrando. A gente tem uma lista de sinais e sintomas que estão entrando. Por isso que é tão importante a gente estar aprendendo o tempo todo e revisando os protocolos. Porque quem vai fazer esse diagnóstico é o médico. A gente vai fazer a internação na classificação de risco, a enfermagem. Por isso que a gente tem que estar com o protocolo CCH em dia. E aí a Andrea está perguntando se estava vendo a nota técnica, cadê? Da Anvisa atualizando o uso de máscara. Da N95, vocês viram? Então, que a N95 pode ser usada por mais tempo, ela pode ser usada agora até por 30 dias. E nessa mesma nota técnica, gente, que saiu essa semana, tá falando uma coisa muito estranha, porque ela tá falando sobre as máscaras de pano. E aí eu não sei se vocês têm esse contato, mas eu tenho um contato com pessoas que trabalham em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam máscara de pano no ambiente hospitalar e elas são autoclavadas. E eu acho que vai ter a hora que a gente vai aderir isso aqui por falta do EPI. Como ela já entrou na nota técnica da Anvisa para o uso comunitário e administrativo, a gente está prevendo que uma hora ela vai chegar dentro da unidade mesmo hospitalar por falta do insumo para compra, porque a gente não está conseguindo comprar. A gente está com uma dificuldade muito grande para chegar à compra. A gente até faz a compra, efetua o pagamento e o material não chega. Então vai ter uma hora que a Anvisa vai acabar determinando isso como uma prática flexível para o ambiente hospitalar. A gente infelizmente vai ver isso aí acontecendo, né? Mas isso vai ser para uma outra aula, que hoje o foco é a gente ver a nossa evolução das infecções hospitalares. Vou fazer uma recapeada com vocês. Em 1840, Samuel descreve a técnica da lavagem das mãos como um protocolo prático para prevenir a febre puerperal. Florence vem com as suas anotações de enfermagem, que a gente usa até hoje, por sinal, né? A gente anota e evolui paciente. E desde então a gente tem que fazer anotações e observações do nosso paciente, do nosso quadro, da comunidade, do que está acontecendo, para acompanhar o desenvolvimento da doença e observar como é que a gente pode prevenir essa doença. Todo esse desenvolvimento de ações estão sendo assistidas e cabem dentro da CCIH. E é isso que a gente vai desenvolver aqui no curso junto, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês, e aqui no link aqui de vocês eu estou deixando uma lista para vocês fazerem a matrícula de vocês, para vocês poderem ser certificados. Estou deixando também o link do Telegram, porque eu não uso o WhatsApp, eu estou usando o Telegram porque lá eu tenho um número de inscritos livres, então o meu grupo pode ser o número que for, então pode ser mais de 200 pessoas, para vocês terem acesso também. A gente pode conversar por lá, porque eu não fico na plataforma aqui o dia inteiro. As nossas aulas aqui são gravadas, vão ficar para vocês também. Deixa eu só desligar aqui do YouTube, tchauzinho.